Bom dia. Agradecer à ABM pela oportunidade de discutir um tema tão relevante para o país, né? E eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões e algumas informações que eu capturei, que eu gostaria de dividir com vocês. Okay? Esse é um primeiro item que eu gosto de colocar para a gente ir se posicionando, que é a eterna discussão que a gente enfrenta em relação à inovação quando a gente se depara em momentos de dificuldade, né? Em que há uma reação instintiva em fortalecermos aqueles itens de curto prazo, aqueles itens urgentes, e a inovação, que normalmente tem um caráter mais estratégico, de médio e longo prazo, se enquadra sempre naquela lista de itens a serem postergados ou serem cortados, quando, na verdade, é ali que a gente vai encontrar as soluções para a gente sair daquela situação, né? E o próximo slide mostra exatamente isso. É natural, é instintivo, né? Que a gente veja com mais rapidez e se atente àqueles itens que se parecem mais concretos, mais seguros, que são de curto prazo, e a inovação sempre enfrenta esse dilema, né? E quando a gente olha as fontes de fomento no Brasil, de uma maneira geral, não vou entrar em grandes detalhes, a gente observa oportunidades, né, de caráter federal, como já foi comentado aqui, entidades estaduais, municipais, inclusive fontes de fomento de caráter privado, bancos, empresas, instituições de ensino, entre outros. E quando a gente coloca isso tudo junto, a gente observa que há uma série de possibilidades de nós otimizarmos, de nós intensificarmos a utilização dessas fontes de fomento, né? Isso é uma figura da ABDI, que coloca de forma gráfica, né, uma série de possibilidades, mostrando que nós podemos otimizar e explorar cada vez mais, utilizando a criatividade e utilizando possibilidades de relacionamento, que é um item que eu vou explorar um pouco mais ao longo da apresentação. Bom, com esse recurso que nós temos, como que nós estamos, né? E aí, quando a gente faz uma primeira investigação, a gente observa essa informação, um resultado que saiu agora no primeiro semestre de 2018, o Brasil está na posição número 64, entre 126 países no quesito do ranking global de inovação. É a nossa melhor posição, mas ainda uma posição relativamente discreta, quando a gente olha a América Latina e observa que nós estamos atrás de países como Chile, como Costa Rica e o México. Aí a gente avança um pouquinho mais e tenta identificar o que esses países teriam para nós aprendermos com ele. Eu não vou ler todos esses itens, mas me chama a atenção, aparece de forma repetida aqui, a questão da formação, da educação, do número de engenheiros, do número de profissionais ligados à área de pesquisa e inovação, a questão da facilidade e agilidade de captação de investimentos. Inclusive, nessa questão da formação, eu capturei um dado que me chamou a atenção. Países como Estados Unidos, Japão, você tem centenas de pesquisadores a cada 1.000 empregados, da ordem de 300, 400, ao passo que no Brasil nós estamos na ordem de dezenas, nós temos 20, 25, chegando a 30 pesquisadores a cada 1.000 empregados. Então, a gente já captura aqui algumas pistas que a gente poderia explorar. Quando a gente amplia para o mundo, aí a gente começa a observar uma série de itens interessantes. Uma primeira frase que me chamou a atenção, quando a gente observa os grandes grupos industriais do mundo, eles investem, em média, mais da metade do seu capital de inovação em regiões externas à sua região de origem. Então, há realmente uma oportunidade bastante concreta de captação de recursos internacionais. Mas, para que isso aconteça, essas empresas observam uma série de itens que eu listei aqui. Questão de estabilidade sociopolítica, expectativa de crescimento econômico, mas, mais uma vez, aparece a questão de profissional qualificado, em diferentes níveis. Uma outra questão que chama atenção aqui é disponibilidade de mecanismos de incentivo de pesquisa, desenvolvimento e inovação com uma infraestrutura de tecnologia e comunicação, né? E um robustez sistema de propriedade intelectual, entre outros. Então, a gente vai capturando ali uma série de itens que a gente deve refletir a respeito, de forma a nós avançarmos naquele ranking de inovação.
E aí a gente começa a perceber alguns desafios que a gente deve discutir, né? De forma a atendermos aos itens que nós vimos nos slides anteriores. Nós temos uma estratégia nacional de inovação clara, abrangente, simples. Nós temos áreas que são definidas como prioritárias, porque seria muito difícil nós decidirmos que o Brasil vai ser referência mundial em inovação em todas as áreas, né? Se não, nós já definimos quais são as áreas prioritárias. A inovação faz parte da estratégia do país. Nós temos investimento em educação, em ciência, em tecnologia, na intensidade e na estrutura necessária que os investimentos internacionais, por exemplo, esperam. Nós temos um ecossistema de inovação eficiente no Brasil. E nós trazemos a sociedade para essa discussão. No próximo slide tem uma informação interessante, na continuidade dessa discussão. Eu vou até pular, vou passar para o segundo. Uma pesquisa da 3M mostrou que 28% das pessoas no Brasil não percebem a necessidade de conhecer a ciência. Então, será que nós estamos trazendo a comunidade para essa discussão da importância da inovação no país como um alavancador, inclusive, da melhoria da qualidade de vida, como foi apresentado no slide em apresentações anteriores, né? E a gente observa uma série de notícias que vão no sentido contrário, de contingenciamentos e cortes de investimento, que nos preocupam e nos trazem um desafio muito forte para essas reflexões. Um item que eu trago para reflexão, que eu acredito muito, que é a inovação aberta, em que a gente ultrapassa a fronteira das instituições de forma a explorarmos a sinergia entre os parceiros, né? Muito alinhado com o que a gente tem percebido na tendência da evolução do modelo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que no final do século XIX, início do século XX, dependia muito do inventor, né? De uma figura individual, e passou a uma evolução para processos cada vez mais coletivos, de forma a aumentarmos a velocidade de PIDI. E hoje nós já estamos consolidando esses ecossistemas, buscando empresas, de forma a aumentarmos a velocidade da inovação. E aí, quando eu volto para o início da apresentação sobre o nosso sistema brasileiro de inovação, esse é um slide da ANPEI, que eu capturei, a gente percebe que existe processos de relacionamento entre entidades. Essas linhas mais grossas são relacionamentos mais intensos, mas a gente observa que existem ainda muitas linhas tênues. Então, nós temos uma oportunidade de otimizarmos essa sinergia do relacionamento entre as entidades de inovação no Brasil. Eu trouxe aqui para nós discutirmos ao longo dos debates uma série de itens que eu entendo que nós podemos explorar quando nós adotamos esse conceito de ecossistema entre entidades, né, explorando canais existentes nas grandes empresas, poder de compra, conhecimento técnico, networking, assim por diante, que eu deixo à disposição para a gente discutir. E trago aqui alguns exemplos práticos de como as empresas têm trabalhado para serem competitivas via esse caminho da inovação aberta e da sinergia e geração de ecossistemas. Esse aqui é um exemplo de um ecossistema para inovação na indústria automotiva, e esse daqui é um exemplo de ecossistema na busca de inovação em sistemas bancários. E aí, a partir de todas essas informações, eu elenquei 7 itens que eu acredito que a gente deva considerar nessa discussão. Como eu já comentei, a partir de escassos recursos públicos, nós buscarmos uma sinergia de parcerias público-privadas, incentivando o financiamento privado na geração de ecossistemas, facilitar o fomento das pequenas e médias empresas e startups. Já tivemos aqui alguns exemplos citados, mas é um caminho que a gente deve considerar. Condições especiais para temas específicos, dentro daquilo que eu comentei, que é muito difícil nós queremos ser referência em todos os itens, talvez elencarmos termos específicos para termos como foco, incentivarmos o empreendedorismo das pessoas mais qualificadas, nossos mestres e doutores, eles estão envolvidos em iniciativas empreendedoras, nós temos facilitado isso. Já foi comentado o item 5 em outras apresentações, juros, burocracia, taxas, prazos, temos oportunidades aí. A questão da cooperação com entidades internacionais e toda a questão da propriedade intelectual, que é um item sempre muito relevante para trazer segurança para que as empresas invistam
do nosso país. Então, eu deixo esses temas para o debate e agradeço aí a oportunidade. Obrigado.